Boa noite, irmãos e irmãs da comunidade. Sejam bem-vindos a mais uma celebração doméstica. Vamos celebrar o 29º domingo do tempo comum. Vamos colocar no altar do Senhor nossas intenções, pelo dom da vida de Caicó e pela recuperação de saúde de Rafael Ribeiro. Reunidos pela palavra de Deus e pela força do Espírito Santo, celebremos o dom da fé e da alegria de sermos discípulos missionários do Pai, que tem em suas mãos nossa história pessoal e coletiva, em sintonia com os missionários e missionárias do mundo inteiro. Queremos renovar neste dia das missões nosso compromisso com o reino. Que o Senhor nos conceda a graça de servi-lo por meio do anúncio do Evangelho. Cantemos. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso eu respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, ponho a minha confiança no Senhor, na esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs da comunidade Santa Cruz. Que alegria podermos estar aqui novamente, junto com nossa família e nossa igreja doméstica, para celebrarmos o 29º domingo do tempo comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nos toma pela mão, nos chama pelo nome e nos conduz com seu amor. Peçamos perdão a Ele pelas vezes em que, optando por uma vida de aparência, não nos dispusemos ao serviço do seu reino. Cantemos. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei.
pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Alegria, entoemos a Deus o nosso canto de glória. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas das criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, do céu criastes, é obra tua, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas pelo irmãvento e pelas nuvens no ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dás sustento, Deus da criação. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre o canto a ti entoa. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em teu amor perdoam e sofrem tribulação. Felicidade em ti encontrarão. Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer, com humildade ao Senhor bendizer. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Oremos. Ó Pai, única fonte de autoridade, fazei que ninguém abuse do poder que vós lhe confiastes, para que toda autoridade sirva para o bem de todos, e assim o mundo vos reconheça como único e verdadeiro Senhor. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor. Não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor, o nosso Deus, quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida a seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus,
que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia de hoje, do 29º domingo do tempo comum, ela nos convida a refletir acerca da forma como devemos nos relacionar em relação à realidade de Deus e às realidades do mundo. A liturgia vem nos dizer que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa existência. Mas nos avisa também que Deus nos convoca a um compromisso efetivo com a construção do mundo. A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem conduz a caminhada do seu povo rumo à felicidade e à realização plena. Os homens que atuam e intervêm na história, no caso um rei pagão, um rei Ciro, no caso dessa leitura, ele foi apenas um instrumento de que Deus se serviu para concretizar o seu projeto de salvação. O povo de Deus estava cativo na Babilônia e queria e rogava a Deus por libertação para poder voltar para sua terra natal. Deus escolheu Ciro, um rei pagão, teve várias lutas em vários lugares, até chegar na Babilônia, venceu o rei da Babilônia, e após sua vitória, ele libertou o povo judeu que estava cativo ali, e este pôde voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Então, mesmo que sendo Ciro um rei pagão,
Deus o protegeu, o abençoou, para que o fim pudesse ser aquilo que já tinha proposto para o seu povo. Então, não importou para Deus quem era a pessoa que iria libertar o seu povo. Ele só criou possibilidades para que o seu povo fosse liberto. E é isso que muitas das vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente se vê numa situação difícil, né, nos sentimos à deriva como barco, sem leme, a história da nossa vida está sem um rumo certo e a gente se sente perdido. E Deus intervém ali de modo que às vezes a gente nem imagina como foi, né? Na verdade, o que nos resta mesmo é perceber que os critérios de Deus não importam. O que importa é que Ele conduz a nossa vida de forma a fazer com que a gente consiga sair daquela situação de escravidão, de cativeiro, para um momento de felicidade. Então, a gente não pode nunca esquecer disso, que Deus é o nosso Deus, é o Deus da nossa história, que é dele que provém tudo, que todos os nossos projetos, toda a nossa vida, todo o nosso sofrimento, nossas alegrias, esperanças, tem que ser depositado na mão dele, porque ele com certeza vai intervir e vai utilizar de situações que a gente não entende, mas que no final nós vamos dar graças a Deus pelo amor que ele tem por cada um de nós, por ele ser fiel ao projeto que ele nos apresenta. Na segunda leitura, nós vimos a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi uma das primeiras comunidades que Paulo evangelizou, junto com Timóteo e Silvano. Eles ficaram ali por pouco tempo, porque era uma comunidade pagã, então eram pessoas pagãs convertidas, que se converteram ao cristianismo após a evangelização, o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, que Paulo, Silvano e Timóteo foram levar até eles, e eles tiveram ali pouco tempo. Eles tiveram pouco tempo para evangelizar, para poder falar tudo que precisava falar. Mas mesmo assim foi uma comunidade que aderiu ao projeto do Evangelho de Jesus Cristo e se manteve fiel àquele projeto. E mesmo que depois Paulo foi e teve que ir embora porque estava sendo perseguido pelos judeus, teve que ir embora junto com seus amigos, mesmo assim aquela comunidade respondeu ao chamado. E quando ele escreve a carta, ele até dá graças a Deus por todos, pela comunidade que se manteve fiel, que se manteve, né, que manteve sua fé, manteve sua caridade, manteve sua esperança. Então é a isso que São Paulo dá graças a Deus, porque mesmo diante das dificuldades, dos tropeços e tudo, a comunidade se deixou guiar pelo Espírito Santo e se comprometeu corajosamente com os valores do Evangelho. E no Evangelho, Jesus ele se vê numa situação delicada quando ele foi confrontado, né, com uma pergunta bem ardilosa. Quando ele se vê confrontado com uma pergunta bem ardilosa pelos fariseus e pelas pessoas do partido de Herodes, porque perguntaram a ele se era lícito pagar os impostos a Roma, porque os tributos a Roma, e tributo esse que gerava muita escravidão e injustiça, porque todo cidadão que morasse ali naquela região de Jerusalém, ele era obrigado a pagar os tributos, mesmo que não tivesse dinheiro, que não tivesse meios de pagar, ele era obrigado a recolher esse tributo aos cofres de César, do imperador. E se Jesus dissesse que era a favor do pagamento do tributo, ele seria acusado de colaborar e de defender a usurpação, né,
a exploração dos romanos pelo povo judeu, e esse poder que os romanos tinham sobre o povo judeu, ele pertencia a Javé. Só Javé tinha poder sobre o povo judeu. Então, se ele dissesse que era certo, que era lícito, ele poderia estar indo contra o povo judeu. Mas, por outro lado, se ele dissesse que não, que era contra o pagamento do imposto, ele seria acusado de revolucionário, que era inimigo das ordens romanas. Aí a gente vê como é que Jesus resolve essa questão. Então a gente vê que Jesus pede uma moeda e pergunta qual é a imagem que está gravada na moeda. Eles respondem que é de César, e ele fala, então dai a César o que é de César. Se é a imagem de César que está gravada na moeda, então o tributo pertence a César. Mas qual é a imagem que está gravada no ser humano? Deus, quando nos criou o ser humano, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é a imagem de Deus que está impressa no ser humano, em cada um de nós. Então, é a Deus que nós pertencemos. Então, nós precisamos, então, nos dar a Deus. Os tributos vão para César e a pessoa do ser humano pertencem a Deus. Provavelmente, Jesus quis sugerir, quando ele diz que dai a César o que é de César, que o homem não pode nem deve se recusar de suas obrigações para com a comunidade em que está integrado. Em qualquer circunstância, o homem deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum. A isso chama-se dar a César o que é de César. Mas Jesus vai muito além da questão de que aqueles discípulos dos Herodes e os fariseus estavam lhe propondo. Jesus se recusa a entrar num debate de caráter político e coloca a questão a um nível mais profundo e mais exigente. Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão acerca do pagamento ou não do pagamento de um imposto, para se tornar um apelo a que o homem reconheça Deus como o seu Senhor e realize a sua vocação essencial de entrega a Deus. Nós fomos criados por Deus, pertencemos a Deus e transportamos conosco a imagem do nosso Senhor e do nosso Criador. Jesus não está preocupado sequer em afirmar que o homem deve repartir as suas obrigações entre o poder político e o poder religioso. Ele está preocupado em deixar claro que o homem só pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. E é sempre nisso que deve pautar nossos pensamentos, nossas ações, nosso dia a dia. Saber que a Deus pertence toda a honra, todo o poder e toda a glória para sempre, que é dele que advém o amor e a nossa segurança. E que ele nos convida a sermos seu instrumento aqui na terra, que estejamos sempre dispostos, abertos a cumprir sua missão, assim como Ciro esteve disposto a cumprir sua missão até libertar o povo de Deus do cativeiro, assim como Paulo, Silvano e Timóteo estiveram sempre atentos a levar a palavra de Deus às pessoas, aos pagãos da época. Que sejamos também instrumentos de Deus na nossa sociedade, no meio que a gente vive, aqui no bairro que a gente vive. Sabemos que precisamos muito levar a palavra de Deus às pessoas aqui do nosso bairro Eucaliptal, fazer com que nossas igrejas voltem a encher, as crianças busquem a catequese junto com seus familiares, porque nós vamos evangelizar, porque nós vamos ter vontade, vamos ter muito amor a Deus para poder sermos instrumento aqui no meio em que a gente vive. E que a gente nunca se esqueça que
não são as qualidades do intermediário, mas a força de Deus. A gente tem que ter sempre isso presente na nossa vida. Porque por tudo que a gente fizer, se conseguimos fazer algo para tornar o mundo um pouquinho melhor, a gente não deve esquecer que isso não se deve às nossas brilhantes qualidades, mas sim a esse Deus que age por nosso intermédio. Que possamos, então, confiar nesse Deus e nunca perder essa meta de que Deus é o Senhor da nossa história. A Ele, todo o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como comunidade eclesial missionária que busca fazer da vida cotidiana uma missão, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Concedei, Senhor, à Igreja ser fiel na vivência da sua identidade missionária e, por meio do seu ser e agir, colaborar com a expansão do vosso reino até os confins da terra. Nós vos pedimos, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Sustentai com vossa graça o Papa Francisco e ajudai-o a continuar a animar a Igreja num caminho da conversão missionária. Nós vos pedimos, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Fortalecei em todo o povo fiel a vocação missionária e incentivai-o a testemunhar o Evangelho, especialmente nos ambientes onde Cristo não é conhecido e amado. Nós vos pedimos, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Como lar de fé, esperança e caridade, os missionários e missionárias que, por amor a Jesus, deixaram a família e a pátria para servirem na missão além fronteiras. Nós vos pedimos, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Conscientizai nossas comunidades de que sua doação neste Dia Mundial das Missões e da coleta missionária é um gesto de solidariedade em favor da obra missionária em todo o mundo. Nós vos pedimos, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Concluamos nossas preces com a oração deste mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Vamos nos preparar para a partilha dos dons. E neste momento eu quero trazer presente, colocar no altar do Senhor a vida de todos nós, nossas alegrias, nossas tristezas. Quero colocar a vida da nossa comunidade, das pessoas do nosso bairro, das crianças, a vida de todo o povo brasileiro.
E coloco também em especial pelos dizimistas de nossa comunidade, que mesmo diante desse tempo de pandemia, afastados da comunidade, estão sendo fiéis no depósito do seu dízimo nos cofres da igreja. Quero também colocar os benfeitores da nossa comunidade, que também se comprometeram com a campanha do som, estão também sendo fiéis ao pagamento do carnezinho. Coloco eles nesse momento do ofertório, a vida de cada um deles, cada um de vocês, no altar de nosso Senhor Jesus Cristo, como uma oferta agradável a Deus. Cantemos. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazer de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa, celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Em nossa comunhão espiritual, vamos pedir a Jesus ressuscitado que nos dê força, nos dê discernimento, nos dê humildade, nos dê a alegria de perceber que tudo que nós somos, que tudo que nós temos provém de Deus, que Deus é o Rei da nossa história, que Deus é o Senhor da nossa vida. A Ele a honra, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais.
o que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouros tu tens pra levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, e o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. Oremos. Participamos, ó Deus, de vossa vida, de vossa palavra neste encontro de oração com nossos irmãos. Fazei-nos compreender que, repartindo os bens da terra, nós vos damos maior valor, pois quem partilha seus bens antecipa aqui no mundo a comunhão dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, sobre as nossas vidas, a vida de nossas famílias, de nossas crianças, dos moradores do nosso bairro, que possa tocar no coração dos jovens para que eles possam seguir o caminho de seu Filho Jesus, tocar no coração dos pais para que possam tirar momentos de oração dentro da sua família. Vamos que toque no coração dos nossos governantes para poder governar para o povo brasileiro, para todo o povo brasileiro, não para umas minorias. Possamos pedir para Nossa Senhora que ela nos ajude, para que possamos, como bons missionários, que possamos levar a boa nova de seu Filho Jesus para os lugares onde a gente passar, mesmo que seja em tempo de pandemia, que não deixemos nunca de anunciar o Evangelho de Jesus para os necessitados. Rezemos pelos nossos dizimistas, pelos nossos benfeitores, pelas pessoas que são fiéis ao pagamento para poder sustentar, ajudar no sustento da nossa comunidade. Que Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora, possa proteger cada um de vocês. Que proteja a nossa igreja, nosso clero e toda a pátria brasileira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, prosseguimos nossa caminhada no seguimento ao Cristo Jesus, vivendo o verdadeiro discipulado. Celebrando este 29º domingo do tempo comum, em comunhão com toda a Igreja, celebramos também o Dia Mundial das Missões. A Igreja vive em permanente estado de missão e na comunidade de fé somos constantemente lembrados e motivados a participar da sua ação missionária, pela oração,
pelo envolvimento nas pastorais, nos ministérios, através da colaboração econômica para manter ações missionárias no Brasil e no mundo todo. Todo cristão deve estar ligado a um compromisso missionário, manifestando diante do Senhor Jesus e da comunidade que o seu batismo é vivido como graça, dom e compromisso com o Evangelho. Celebremos este Dia Mundial das Missões com muito ardor e esperança. Rezemos pelos missionários, missionárias que estão ao lado daqueles que sofrem, ainda mais com o impacto da crise global. Este é o momento favorável para a missão. Somos chamados hoje a anunciar e dar o amor de Deus, especialmente onde há sofrimento, pobreza, desespero. Num contexto marcado profundamente pela pandemia da Covid-19, não podemos desanimar, porque a missão não é fruto de capacidades humanas, mas pertence a Deus. O Espírito Santo é o seu protagonista. O Senhor toma a iniciativa, enviou seu Filho Jesus Cristo e hoje envia cada batizado, cada um de nós. Coragem, missionário do Senhor, coragem, missionária do Senhor. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos e que Deus nos proteja. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que pode ensinar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações.